Estamos aqui com mais um programa. Hoje, como podem perceber, está um pouquinho diferente as coisas. A primeira diferença eu acho que é o meu cabelo. Infelizmente aí a gente foi fazer aí um prato de sopa e um corte de cabelo, deu tudo certo aí. A gente ganhou um prato de sopa aí com esse corte de cabelo pelo menos. A gente fala, para ficar jovem faz de tudo, né? E chega uma hora que não vai funcionando muitas coisas não. Tô brincando. A gente teve que mudar um pouquinho aí nosso persona aí. Vamos ver o que vocês sentem aí, o que vocês acham aí de como que tá as coisas aí. Eu queria primeiro também iniciar o programa Vox Cidade hoje, dizendo aqui com um sentimento muito forte, o nosso convidado, o Dr. Ariovaldo dos Santos, infelizmente deixou de comparecer. Ele teve o passamento da mãe dele no dia de ontem. Hoje foi um dia de muito luto e muitos sentimentos. Então ele, infelizmente, e com toda a justificativa possível, teve que cancelar sua presença e participação. Então a gente, com respeito aos nossos telespectadores, dizemos aí que o convidado teve esse imprevisto e queríamos aqui deixar o sentimento para o nosso convidado, dizer muita força. Nós sabemos que as nossas mães é o nosso alicerce, é a nossa base, é a nossa vida. E é muito difícil quando a gente perde um ente desse. Então, não quero dizer que todos os filhos têm a melhor relação com as mães possíveis, mas sabemos que é a pessoa mais importante dessa vida. Então, doutor Ariovaldo, não vai faltar oportunidade de você vir no programa, sentar aqui ao nosso lado e poder participar aí no dia a dia aí das soluções para as cidades. Falado isso, temos que prosseguir com o programa. Nós sabemos aí que não é tão simples a gente no dia a dia aí ter que apresentar um programa e ter que ter inovações, ter que ter soluções, criatividade. O programa de hoje era previsto que tivéssemos um convidado e vamos trabalhar aí da melhor forma possível para atender aí as expectativas, que temos muitas novidades aí da semana e conto agora mais do que nunca com você que nos assiste. Então, se for 1, 2, 10, 100 pessoas, 1000 pessoas, o objetivo é que vocês nos ajudem aí mais do que nunca no programa de hoje. Vamos precisar dessa ajuda aí, porque ao vivo vamos depender de você para ter uma interatividade, para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Então, eu acho que o primeiro ponto a começar aí na semana, que eu queria compartilhar com vocês, algumas pessoas também tentaram fazer contato comigo, e a semana passada eu não consegui retornar, não consegui dar um retorno, porque infelizmente também tive o celular roubado aí. Nós participamos na semana passada do evento no Senai aqui de São Caetano do Sul, chama UpLab, e assim que nós terminamos o evento da UpLab lá, tinha pessoal do Sebrae, tinha pessoal lá, o Breno, tinha pessoal da inovação, e infelizmente ali em frente ao Senai de São Caetano, fomos aí na rua Santo André, por volta das 20 horas, teve infelizmente um assalto aí que acabou levando o nosso celular. E hoje em dia o celular é a vida nossa, né? Tem tudo ali. E hoje, apenas no dia de hoje, nós conseguimos restabelecer os contatos, conseguimos restabelecer as mídias sociais. Então, para as pessoas que na semana passada eu demorei para dar um retorno, conto com a compreensão de vocês aí, que daria esse retorno já nessa semana e colocamos as notícias em dias. Queria aí começar a notícia trazendo uma boa notícia, acredito, para o povo brasileiro, principalmente para os católicos, que tivemos aí a questão da canonização da nossa irmã Dulce. Então, é considerada e se torna a primeira santa do país, a irmã Dulce. Nós sabemos aí que ela teve aí alguns milagres que foram reconhecidos. Então, queria deixar aí que foi no dia dessa semana, salvo engano, foi ontem ou anteontem, que foi a missa para a canonização. Então, o povo brasileiro, o Brasil, atualmente conta com uma santa reconhecida pelo Vaticano. Isso é motivo de muita alegria. Mas como o objetivo do nosso programa é trazer soluções para todas as notícias que nós analisamos, as notícias que nós lemos, então essa notícia, que foi da irmã Dulce, eu queria compartilhar com vocês algumas situações que eu acho que pode ser diferente no dia a dia, que possa fazer diferença na prática e para todos. A primeira delas é buscar que esse reconhecimento de canonização de uma santa que exija dinheiro público, como exigiu
salvo engano, com as comitivas do Estado para com o Vaticano, que teve que ir lá em delegações para participar do evento, que possa ser, de certa maneira, essas delegações que são para receber prêmios, receber outorgas, que tente fazer elos de parceria para não existir custos para o Estado brasileiro. Digo isso porque estamos num povo laico, ou seja, para quem não conhece a palavra chata de povo laico, é aquela que onde o Estado não pode tomar aí uma decisão de qual religião ou qual entidade religiosa ele deve respeitar. Então todos nós temos nossas crenças e até mesmo para aquelas pessoas que porventura não tenham as crenças, tem aí, às vezes tem algum segmento, alguma linha, tem alguma vertente religiosa, e seria aí um pouco injusto que os custos dessas delegações, dessas comitivas, sejam custeados exclusivamente pelo povo brasileiro. Sabemos a importância que é ter uma santa brasileira, não estou aqui de hipótese alguma, longe de mim, fazendo aí qualquer demérito, ao contrário, fico louvável e feliz que tenhamos aí a nossa primeira santa brasileira, mas a notícia que me entristece é, primeiro, tivemos representantes do nosso país viajando aos custos do governo do estado, sendo que esses representantes, digo aí que foi, salvo engano, presidente do Senado, alguma comitiva, foi lá com os dinheiros do cofre público, onde poderia, primeiro, se possível for, realizar essa comitiva aqui mesmo em São Caetano do Sul. Então, se fosse possível realizar em São Caetano do Sul, seria o primeiro ponto importante. Opa, sumiu um pouquinho a imagem aí, peço desculpas para você, ao vivo tudo acontece, o nosso técnico J está resolvendo aí. Então, o primeiro passo seria justamente esse, em sabermos se as próximas comendas, as próximas organizações, os próximos prêmios que houver necessidade de comitiva, se as entidades ou as próprias pessoas que têm interesse possam patrocinar e ir para o local sem envolver dinheiro público. Eu acho que é um passo importante, é um caminho adequado, é um caminho que é saudável, que é necessário para poder termos economias. O segundo, nós vivemos no mundo da tecnologia. Hoje quase tudo se faz de maneira online. Hoje percebe aí que no dia a dia tudo é realizado aí de forma permanente online. Por que não, desta maneira, também realizar de forma online essa participação? Então, eu acho que seria aí o alerta que eu deixaria para todos que nos assistem. Deixa eu só voltar aqui ao sistema, a conexão, que agora deu certo. E aí poderíamos evitar maiores gastos. O segundo é trazer para dentro do país essa referência, trazer para dentro do país esse motivo de celebração e comemoração. E aí sim evitaria outros gastos e outros custos. Então eu queria aqui deixar essa solução para essa notícia que foi mencionada, ou essa notícia que foi aventada aí da canonização da nossa querida Santa Dulce a partir do Vaticano aí. O outro ponto que nós queríamos trazer de notícias que foi bem repercutivo nas mídias que eu vejo aí, dos meios de comunicações, foi a relativa ao leilão do petróleo. Então, se vocês buscarem informações, aproximadamente foi 9 bilhões que foi arrecadado aí no leilão de oferta pública das nossas linhas de petróleo. O que isso tem importância? Mais uma vez eu falando aqui da questão do petróleo para vocês. No programa passado eu falei também das questões das distribuidoras, que gostaria que fosse direto entre a refinaria e direto para o posto construído, eliminando as distribuidoras. E agora estou tratando com vocês a notícia que foi do leilão do pré-sal, que ocorreu aí recentemente, envolvendo algumas linhas de refinarias e atingiu a margem de 9 bilhões de reais. Puxa vida, é muito dinheiro, né? 9 bilhões de reais foi arrecadado aí na semana passada, envolvendo os petróleos. E o que eu gostaria de trazer como alerta? A notícia do Estado de São Paulo, que trouxe e noticiou essa matéria semana passada, ela comentou que houve um chamado ágio de em torno de 330% do valor ofertado para o valor que foi arrecadado pelo governo. Então, queria falar também para o telespectador aqui do Facebook do meu celular que me vê ao vivo. Então, o que isso quer dizer? Um leilão
das nossas linhas, assim por dizer, ou das nossas prospecções de petróleo, principalmente no pré-sal, atingiu a arrecadação recorde num leilão de 9 bilhões de reais. O que quer dizer 9 bilhões de reais com ágio de 300%? Quando o governo pensou em falar, olha, eu quero fazer aqui o leilão do meu pré-sal. Eu entendo que tem pessoas interessadas no Brasil, tem pessoas interessadas no mundo, e aí ele deu um preço. Sobre esse preço que ele fixou de participação, teve um ágio, um acréscimo de 330%. Poxa, Álvaro, então vamos comemorar, o governo conseguiu 330% a mais do que ele pediu. É motivo de comemoração, de alegria. Por que que isso tem uma reflexão, então, no seu programa? Vou dizer para vocês a minha visão sobre isso. Quando o governo federal... Mais um probleminha aí, peraí que nós já estamos corrigindo. Quando o governo federal apresenta... Peraí que a gente está querendo fazer ao vivo aqui. O Jota está judiando de mim hoje, hein, Jota? Só porque eu não te dei aumento, hein, Jota? Fica tranquilo aí que depois vem aumento aí. Então, quando o governo fixa um preço e esse preço aumenta 330%, 3 vezes mais, ou melhor, 330% vezes mais do que ele imaginou, onde que tem o erro nisso, Álvaro? É só motivo de comemoração? Não. Infelizmente, nos deparamos com mais um problema de análise do governo federal sobre a forma de trabalhar. E por que esse problema? Simples. Imagina que eu penso em vender um produto, eu aqui no meu mercadinho, sou um comerciante, penso em vender um produto por R$1, mas eu só tenho aquele produto. Então eu vou fixar o meu preço de R$1 no mercadinho, achando que é o maior preço que eu posso obter e não o menor preço. Então eu faço estudo, levantamento, avalio e falo a todos que têm interesse em comprar aqui no meu mercadinho esse produto de R$1. Quando eu avalio esse produto de R$1 no mercadinho, parecem tantas pessoas que pagam R$3,30, 320% a mais. Eu sou ruim de matemática, mas estou chutando que seja algo disso. R$3,30. Poxa, eu fico feliz? Não teria que ter ficado feliz. Claro que é motivo de comemoração, mas eu tenho que fazer uma reflexão que eu errei em dar o preço para o meu produto. Eu não conheço do meu produto. Então o governo federal, quando ele faz um leilão e obtém ágio 3 vezes maior do que ele imagina, demonstra que ele não sabe o valor do produto que ele tem. Simples assim. Ou seja, eu, governo federal, penso em fazer um leilão de qualquer coisa que seja, agora foi o petróleo, que sabemos que é escasso, fixo um valor e esse valor tem 3 vezes mais procura no mercado, aumenta 3 vezes mais, então eu fixei errado. O que isso quer dizer? Se existisse aí um cartel, se existisse aí pessoas que tivessem problema, o que faria? Pagaria o R$1, pagaria o valor inicial do governo, se não tivessem concorrência. Então o governo federal, na minha opinião, toda vez que ocorre uma falha disso, uma falha de precificação do seu preço leiloado, alguém tem que ser responsabilizado. Alguém tem que identificar o motivo dessa falha gritante. Olha, se eu não tenho a informação necessária, eu faço um estudo maior, eu prorrogo um tempo mais, mas não pode ter uma falha tão gritante num leilão que você realize, como aconteceu. O que demonstra essa falha tão gritante? Que alguém do governo federal não está sabendo avaliar o nosso produto, o nosso petróleo, uma fonte escassa, uma fonte difícil. Então, esse problema, ou esse ágio, deveria ter um sistema de monitoramento que toda vez que tivesse uma elevação mais de 100% do que foi avaliado, abrisse uma sindicância. Tivesse um aplicativo falando, olha, alguém errou na precificação desse preço. Como que a gente pode poder monitorar isso como cidadão? Só comemorando o motivo de ser 300% maior? Não. Eu teria que, como cidadão, saber que eu já fixei 300% acima e conseguir elevar ainda mais, que as pessoas entendem o valor do nosso produto. Então, isso é uma reflexão muito bacana, é um ponto muito importante que eu queria aí trazer as notícias dessa semana. E ao mesmo tempo aí, no giro de notícias da semana, queria pedir para o Jota aqui mostrar a minha tela do computador. Jota, faz uma mágica aí. Então aqui nós estamos olhando aqui o ABC Repórter, nosso querido Walter aí, está aqui
participando aí do ABC Repórter, faz algumas informações. E temos 3 grandes notícias, pelo menos aí, que podemos comentar. Ô Jota, eu acho que só puder apresentar novamente aí aos telespectadores, entre elas consta aqui a Prefeitura de Santo André e Governo do Estado entregam 924 escrituras a moradores do conjunto Alzira Franco. Aí está um motivo de comemoração. Percebemos aí que, sem dúvida, o Governo de Santo André, o Governo do Estado de São Paulo estão empenhados em fazer um maior número de entrega de conjuntos aos moradores. E aí vem, mais uma vez, o nosso olhar de soluções daquilo que parece que está bom poder ser melhorado. Digo a vocês, de Santo André, principalmente, vocês sabiam quais os próximos moradores que podem ser contemplados com os benefícios sociais da parceria entre Prefeitura e Governo do Estado pelo programa CDHU? Com certeza não. Vou dar um exemplo real da cidade de São Caetano, que vem passando recentemente. Há em torno de 3 ou 4 meses atrás, não me recordo bem a data, teve na fundação de São Caetano uma laje que desabou. Era o condomínio de Tiene. Essa laje que desabou acabou desabrigando mais de 100 famílias ou 100 moradores. A Prefeitura de São Caetano, de maneira para mim, que eu não conhecia, inédita até, conseguiu um auxílio, não sei se é aluguel, um auxílio moradia, não sei exatamente o termo, mas que garantiu um benefício em torno de R$ 400 por 18 meses para essas pessoas e esses moradores aqui de São Caetano. Essas pessoas estão já recebendo esses benefícios, só que não sabem a data que vão receber o imóvel. Essas pessoas acreditaram e acreditam, e nós também acreditamos, que será firmado em caráter de urgência um convênio entre São Caetano e um convênio entre o Governo do Estado, que eles farão aqui uma parceria para fazer CDHU, ou seja, uma construção que a gente fala de benefício social. A Prefeitura de São Caetano, pelas mídias sociais, salvo engano, pelo Facebook do prefeito Auríquio, ontem ou anteontem, fez questão de ressaltar que o papel dela de indicar os terrenos, ou seja, de doar terrenos para o Governo do Estado construir, já foi realizado. Então a Prefeitura e o Governo já assinaram o termo, acho que chama Cidade Legal. Assinado esse termo, a Prefeitura tinha que fazer uma lição de casa de apresentar esses imóveis e o Governo do Estado começar a indicar se esses terrenos, esses imóveis indicados pela Prefeitura podem ser aceitos ou não para essa construção social. Só que todos os nossos cidadãos, até eu que sou operador do direito, não tenho mais data ainda de como vai. O governo vai avaliar na mão de quem isso aí está e como isso aí vai ser resolvido. Então, eu falo por mim, que estou à frente aí de ter informações sobre isso, não consigo ter informações rápidas e claras. As pessoas de Santo André, que nessa leva não foram beneficiadas por essas 924 escrituras a morador do conjunto Alzira Franco 2, sem dúvida, também não sabiam quando iam receber. Acredito eu, não quero aqui julgar, mas acredito eu que é assim. Olha, pessoal, saiu, tá aqui andando, e ficava na sorte. Porque não existe no governo do Estado de São Paulo, de uma maneira clara, uma planilha pública, um aplicativo público que saiba exatamente onde estão sendo executadas as obras, onde está sendo avaliadas as obras e qual etapa que se encontra. São Caetano do Sul, acho que há em torno de 6 meses ou 7 meses, lançou um aplicativo, eu não sei se ele está ainda em atividade, mas esse aplicativo mencionava por geolocalização, ou seja, no seu celular, lá no seu Google Maps, ele mencionava quais eram as obras que estavam em execução naquele exato momento. Dizia ali os valores gastos, responsável, não tenho certeza se ele mencionava a etapa dessa obra. Então o governo do estado deveria criar uma plataforma para todas as pessoas que têm anseios em receber um benefício social, primeiro, que saiba se ela está cadastrada corretamente, que saiba quais são as pessoas do seu núcleo familiar que fazem parte dessa plataforma, que saiba
qual etapa da fila que ela se encontra. Por quê? Sem aqui qualquer demérito ou não, há 3 ou 4 semanas atrás nós tivemos o escândalo da saúde, que envolvia as prefeituras do ABC, que tinha troca de votos para furar a fila da saúde. Sabemos que a falta de fiscalização, a falta de transparência gera esse tipo de, infelizmente, subterfúgio, esse tipo de armadilha para as pessoas, de se utilizar de um benefício para furar uma sequência de um serviço público. E o serviço público que eu percebo hoje que pode falhar, que pode não estar sendo atendido corretamente, é o serviço público da moradia. E no serviço público da moradia? Por que não um aplicativo demonstrando onde está a obra de cada um deles? Pessoal, se vocês nos assistem, se você desenvolve aplicativo, se você faz site, comenta pra gente aí qual é a dificuldade de fazer isso. Se é muito difícil, se é fácil, se é possível, se alguém de vocês poderiam nos ajudar a fazer isso e nós doaríamos voluntariamente como teste aí para a Prefeitura de São Caetano, Santo André, São Bernardo. Ou se alguém sabe de algum exemplo, que coloque o link aqui para outras prefeituras seguirem esse exemplo. Ou seja, essa notícia que eu tenho muito a comemorar, que é a entrega de 924 escrituras de moradia através do governo da cidade de Santo André com o governo do estado, é ótima. Mas e as outras tantas milhares que faltam? Alguém sabe onde se encontra? A etapa que está? Alguém sabe onde vai ser? Não temos informação. Alguém sabe se você quer ser beneficiário que precisa? Se você está cadastrado corretamente? Se você é o próximo contemplado? Não sabemos. Então, aproximadamente 4 anos atrás, foi realizado o Cadastro Único de Adoção no Brasil. Então, um exemplo para vocês saberem a importância. Tanto o Cadastro Único de Adoção, quanto o Cadastro Único de Doação de Órgãos. Salvo engano, o CROSS faz parte desse Cadastro Único também. Funciona muito bem. Plataformas transparentes, plataformas que indicam onde vocês se encontram, te posicionam de maneira correta. Por que não aplicar isso aos serviços públicos da moradia, serviços públicos da saúde? Hoje tudo é tecnológico, tudo, sem exceção. Dou um exemplo hoje da importância da tecnologia. Eu estive no primeiro seminário estadual de APLs. Queria mostrar para vocês aqui, ó. Vou tentar ver se pega aqui, ó. Põe pertinho do povo aí, Jota. Vê se pega aí, dá um close aí, ó. Ai, meu Deus do céu. Aí, deu certo aí, Jota? Aê! Então tá bom, então. A gente vai aprendendo aqui. Então, o que eu quero mostrar com isso aqui pro pessoal? Eu participei hoje do primeiro seminário estadual de APLs que foi e está sendo na Secretaria de Desenvolvimento, lá no Policlínica da USP, Policlínica não, do Instituto da Politécnica da USP. Então, fica onde fica o Invest São Paulo. O que foi discutido nessa APL hoje? O que seria isso? É o fomento ao arranjo produtivo local. O que isso demonstra que aconteceu nesse espaço, nesse lugar? Foi o vice-governador, foi lá, o Rodrigo Garcia, teve a apresentação e passou por lá. Teve lá os diretores do Sebrae, teve lá o pessoal da Apex, que é exportação, teve o pessoal também que teve do cluster, o cluster aeroespacial de São José dos Campos, todos eles tratando tecnologia, todos eles mencionando a importância da tecnologia. Teve inclusive a Brasil Gamers, a Associação Brasileira de Gamers, tratando de tecnologia. Ou seja, como as pessoas, como o time de empresários, como o time de agente político, como o time de estudiosos das academias, universidades, como a sociedade civil pode se organizar, todos eles unificados, por um benefício comum. Então, isto é extremamente importante. Essas pessoas estão se unindo em ecossistemas, em comunidades, através de uma sinergia e um propósito comum. Então, o propósito comum da moradia, o propósito comum da saúde, o propósito comum do desenvolvimento de gamers, o propósito comum de tecnologia está sendo desenvolvido nesses lugares. Por que não as cidades aqui também têm esse propósito comum de desenvolver? Agora eu me direciono para vocês aqui, para poder também fazer alguns agradecimentos. Queria agradecer o Luciano Dupla,
muito obrigado. O Silvio de Oliveira, o Miro Mota, a Alexandra, o Aned, o Ed que está de longe, a Nilda. E aí temos aí a primeira pergunta aí. Miro Mota, é amanhã, ou seja, o Miro Mota perguntando, é amanhã o dia do professor. Fica aí, meus parabéns, essa classe desvalorizada, mas que é fundamental na formação das pessoas. Miro, sem dúvida, amanhã é o dia do professor. Eu acho que toda sociedade entende que o papel do professor é o papel mais importante que pode ter. De todos, de todos, de todos. Se tiver algum professor aí, por gentileza, comenta aí os desafios que você tem no dia a dia hoje. O maior desafio hoje da geração de professor, que eu queria aproveitar o gancho aí de falar para vocês, é o que o professor ensina para profissões que não existem. Oh, valeu aqui a assessoria, valeu mesmo, trouxe uma aguinha para a gente aqui. Não sei se ficou clara a minha colocação. O professor hoje tem um desafio, desafiar os alunos a estudarem algo que nem sabe o que vão fazer. Loucura, hein, Álvaro? Deu para entender alguma coisa aí, pessoal? Deu para entender? Ou seja, eu, enquanto professor, tenho o papel de capacitar os meus alunos, de atrair meus alunos para profissões que ainda nem existem. Dois exemplos atuais aí, que no passado ocorreram. Há 5 anos atrás, existia a função de blogueiro, existia a função de desenvolvedor de softwares para API do sistema Python, existia outras tantas, marketing digital. Ou seja, a velocidade da informação hoje para o professor é imensa. Então a sala de aula hoje é um desafio que o professor, cada vez desvalorizado, tem que aprender a ensinar para algo que ainda nem existe para ser aplicado. Então, eu acho que o melhor exemplo que eu dou, que eu participei aí de uma pessoa que, salvo engano, acho que era da Noruega. Vou tomar uma aguinha aqui. Queria que fosse uísque, mais uma vez eu falo. Uma hora eu vou receber um patrocínio de uísque, mas é água. Mas cervejinha também aceito. Então nesse calorzinho é bem. Queria dizer para todo mundo aqui que esse rapaz, que não me lembro o nome, mas ele era da Noruega e era um estudioso que era da educação. Ele falava da seguinte forma: professor, hoje você tem que ensinar os seus alunos a aprenderem por si mesmo. As pessoas hoje precisam aprender sozinhas. Então, o papel do professor hoje é ensinar os alunos a aprenderem por si mesmo. Nossa, que desafio grande. Até quando eu me formei, não vou denunciar a minha idade, mas só na faculdade deve ter quase aí 20 anos aí que eu já estava nos bancos escolares. O professor era o senhor da sala de aula. O professor era aquela pessoa que conseguia passar todas as informações, era quase que inquestionável no que ele mencionava, era uma pessoa absoluta no que dizia. E o aluno, ele era só um recebedor da informação. E só recebia essa informação do professor porque entendia que era a pessoa mais adequada e capacitada. Hoje, na sala de aula, é totalmente diferente. Como que funciona hoje na sala de aula? O professor, ele só é um vetor. O professor, ele só indica a maneira da pessoa aprender. O professor, ele só dá o caminho das pedras. Entenda bem, ele não é mais a fonte única e inesgotável de conhecimento. Ele faz só a ponte do aprendizado. E por que ele faz a ponte do aprendizado? Porque as informações estão se reciclando muito rápido. Então aquilo que você aprende como verdade hoje, é possível que daqui 2, 3 anos já não seja mais aplicado, já esteja obsoleto. Então uma tecnologia que ele ensine hoje, daqui 5, 6 anos, essa tecnologia sequer existe mais. E não existindo mais essa tecnologia, ele ensinou algo que não vai ser mais utilizado para nada. Então, o que deve ser raciocinado hoje? O professor na sala de aula. O desafio é mostrar as ferramentas que o próprio aluno pode aprender por si mesmo.
Inclusive se questiona se nessa geração é necessário se fazer faculdade, pós-graduação, mestrado. Eu sou da ideia que, sem dúvida alguma, ainda é necessário. É necessário, não é porque é algo que não possa ser utilizado daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, não seja importante para o seu amadurecimento de conhecimento. O conhecimento é aquela informação que é colocada em prática. O conhecimento é aquela informação que torna a pessoa como valor, que torna a pessoa uma fonte de riqueza. Então não são mais tantos bens materiais que são valorizados pela sociedade. Sabemos que hoje a maior valorização é o capital humano de desenvolvimento, é a pessoa que tem conhecimento para colocar em prática. Os bons líderes são aqueles que se formam em trazer o conhecimento para uma aplicação prática, em trazer a inteligência emocional alinhada ao conhecimento, conseguir ter os dois universos, acadêmico, pessoal e familiar, em todos eles interagindo para colocar em prática. Então eu queria aqui dizer aos professores que é com muito orgulho que eu sei da dificuldade aí que é dar aula para uma geração que você diz algo, ela já confirma aquele algo naquele momento na internet, já fala que está errado, já não quer aceitar e já está partindo para outra. Então fica aí, mais uma vez aí, os nossos agradecimentos e esses desafios de ensinar as pessoas a aprender por si mesmas. Então, um exemplo claro que eu tive recentemente sobre esse ponto é, em uma determinada palestra, não tinha conhecimento do assunto e em 3 segundos, que é o tempo de resposta do Google da pergunta que eu fiz, aquele assunto em tese já estava respondido. Mas respondido de maneira superficial. Ele estava respondido para achar o caminho onde ele estava. Para saber se aquela fonte é verdadeira, para saber quais são as outras vertentes daquela informação que obtive, aí vem o papel do professor. Então o professor, nessa geração atual, precisa saber direcionar as fontes confiáveis, precisa instigar você a fazer as perguntas certas e precisa te direcionar para aquelas que ainda você teria que ter de resposta. Ou seja, o professor tem um desafio grande. E a ideia é deixar vocês confusos, mas para estudar por si mesmo qual a melhor maneira de aprendizado no dia atual. Vou aqui aproveitar também para partir para o próximo ponto da semana, para o próximo tema que eu acho que foi muito importante. Eu acho que a Folha de São Paulo traz aqui, eu vou pedir para ver se consegue fazer um foco aqui na tela do meu computador. Deu certo aí? Então, após STF marcar julgamento, Câmara antecipa a discussão sobre prisão em segunda instância. Esse é um tema que vai dar o que falar, pessoal. Vai dar o que falar mesmo. Eu não sou aqui partidário da posição A, posição B, pelo menos não nesse momento como apresentador, como porta-voz aí de algumas opiniões e soluções, mas prisão em segunda instância é um tema que é tortuoso. Pessoal, vai clicando aí, falando para mim aí, se você é a favor ou é contra, a favor ou contra, a favor e contra. Põe ao vivo aí. Vou fazer questão de ler uns 2, 3 aí e ver quem está prevalecendo aí. Se você é a favor que se prenda a pessoa assim que julgue na segunda instância, vai lá e fala, sou a favor, prenda. Se você é a favor que prenda a pessoa só depois de terminar todos os recursos dela, você diga, sou contra a prisão em segunda instância. Então eu vou dar os pontos que eu vejo que são necessários para reflexão. Nos outros programas abordamos esse assunto e eu já disse, naquela oportunidade, o Estado tem que ser eficiente, muito eficiente em julgar as pessoas que tenham a sua liberdade na mesma velocidade que ele julga os recursos da multa de trânsito, ou que ele te aplica as multas de trânsito, em 30 dias. E por que o Estado faz uma multa de trânsito em 30 dias e não julga uma pessoa em 30 dias? Ah, Álvaro, é simples. Existe um volume imenso de pessoas aí que, infelizmente, aí não dá conta de julgar tantos processos que tem. Eu posso assegurar que deve ter muito mais multa do que pessoas sendo julgadas.
Então não é por volume. Ah, agora vai a segunda questão. Ah, Álvaro, mas é muito mais complexo analisar a vida de uma pessoa do que analisar um recurso de trânsito com tecnologia, com mão de obra, com pessoas dedicadas, com padronização de entendimento e jurisprudência, com legislação mais clara. Sem dúvida, sabemos que dá para poder julgar as pessoas. Então, um exemplo que eu gosto de apresentar na matéria de direito penal, para quem não conhece muito, o juiz de primeira instância tem a obrigação, tem o dever de julgar as pessoas tudo no mesmo ato. Imagina, o juiz de primeira instância é o juiz que carrega, via de regra, o maior volume de processos aí no seu dia a dia. E esse juiz, na maioria dos ritos penais, ou seja, na maioria dos julgamentos penais de primeira instância, ele tem que ouvir as vítimas, ouvir as testemunhas, ouvir o réu, ouvir a defesa nas alegações finais, ouvir a acusação e obrigatoriamente dar uma sentença naquele dia. Pode demorar 1 hora, 5, 6, 7, 12, mas resolve uma decisão naquele ato, naquele dia. Poxa vida! Então, o que falta são mais juízes para julgar? Se são mais juízes, o Estado tem que resolver esse problema. O Estado tem que agir com eficiência. Não é possível tirar um direito constitucional de defesa, tirar um direito constitucional de apresentar sua resposta e manifestação por falta de pessoas para julgar. Eu não posso retirar um direito por uma ineficiência que hoje tem na estrutura do Estado. Então, vai aí o posicionamento que eu acho que é o mais adequado. Não deve-se analisar se deve permitir prisão em segunda instância ou em primeira instância, ou apenas como deve. Deve-se analisar que o processo deve ter começo, meio e fim de maneira rápida. Porque se for rápida, não se discute o tempo de recurso. Então vamos mudar o pensamento sobre isso. Vamos começar a cobrar do Estado não a prisão em segunda instância. Vamos cobrar julgamentos rápidos. Julgamentos que ocorram em 30, 60, 90, 120 dias, 180 dias e que garanta ao cidadão todos os recursos que ele possa ter. E que o Estado julgue esses recursos rapidamente. Então vai aí a minha reflexão. Eu vou querer saber um pouquinho da opinião de vocês. Eu percebi que o Jota está fazendo umas anotaçõezinhas. Assim que terminar, Jota, passa para eu dar uma olhada. Que acredito que eu deixei muito claro meu ponto de vista aí. Que o Estado precisa ser eficiente em julgar e não retirar no direito do cidadão. Estamos mudando aqui a visão sobre o problema. A visão do problema é, não quero que prenda a qualquer momento, não, quero que prenda depois de esgotar os direitos a recorrer. Imagine aquela pessoa que foi presa injustamente e só depois de 2, 3 anos que foi julgado o recurso ela é solta. Você acha que vai apagar o dano na vida dessa pessoa, uma prisão injusta? Então eu não posso me nivelar às injustiças que algumas pessoas possam sofrer pela chamada clamor social. Eu sei que é impopular falar sobre isso, mas eu tenho que ser verdadeiro com a minha consciência. Eu tenho que deixar claro que as pessoas não podem ser presas dessa maneira. Elas têm que ser presas depois de um julgamento. Então fica aí a minha posição, a de vocês aí, Jota. Passa para minha colinha aí. Vamos ver o que o pessoal comentou, o pessoal falou. Se estão favoráveis ou não. Passa aqui. Pode varar aí, Jota. Aqui está em casa. Aqui. Todo mundo já sabe aqui que é ao vivo aqui. Mais uma vez o nosso Mota fez uma observação. Hoje temos 193 pessoas presas em decorrência da prisão da segunda instância por crimes financeiros ligados à Lava Jato. Imagina se isso for derrubado pelo STF. Os bens, os bons líderes são os que trabalham em equipe e valorizam os subordinados. É real. Foi do comentário anterior, Mota, é isso mesmo. Do primeiro ponto aqui da questão que for derrubado pelo STF as 193 pessoas presas em decorrência da prisão de segunda instância. Eu acho que é muito importante sabermos aí do que estamos tratando.
193 pessoas presas é um número elevado. Mas o último dado que eu me recordo do sistema prisional deve beirar aproximadamente, se puder puxar aí, Jota, pessoas presas no Brasil. Acho que deve beirar em torno de 1 milhão, 1 milhão e pouquinho de pessoas presas, mas eu vou deixar o Jota ver se ele tem esse dado aí para passar enquanto nós fazemos o programa. É um número elevado de 193? É um número elevado. Mas se dentro dessas 193 tiver uma pessoa que esteja presa injustamente, justificaria deixar essa pessoa presa de forma injusta? Ou seja, se o recurso dela, em terceira instância, for considerar ela absolvida, justificou ela ficar presa 3, 4, 5 anos, porque outras 192 são culpadas? Entendo que não, Miro. Peço desculpas aí, ouso divergir aí da sua opinião. Entendo que é difícil compreender isso, mas eu acho que não justifica a prisão de um inocente para ter 192 outros presos. Eu acho que todos têm o direito de responder em liberdade. Eu queria também trazer uma solução sobre o sistema prisional, que vai ser tema aí de levantamento, se tudo correr bem aí, uma propositura que faremos aí para o CNJ, que faremos para a sociedade carcerária, que é um sistema como se fosse uma pulseira para os presos. Para que aquelas pessoas que estejam presos por tempo a mais do que a lei prevê, ou seja, do que a condenação prevê, elas tenham a possibilidade de saírem no tempo adequado da sua prisão. Dou um exemplo. Eu achei de janeiro a abril. Quantas? Total de prisões no estado. Vê se acha no Brasil. O estado de São Paulo tem em torno de 80 mil pessoas presas. O estado de São Paulo. Vamos ver agora o sistema carcerário no Brasil. Quantas pessoas podem ter. Então, voltando à ideia que nós temos aí sobre uma solução para as pessoas presas além do tempo. Ou seja, uma pulseirinha dessa pessoa, toda vez que ela entrasse e saísse da sua cela, diria se ela tem que entrar ou ter que sair. Se ela tivesse passado o tempo dela de prisão um dia a mais, acenderia uma cor diferente lá no diretor do presídio e liberaria aquela pessoa, porque ela já está um dia a mais presa injustamente. Uma sociedade moderna tem que entender que não é com vingança que se faz mudança. É com educação, é com amor, é com família. Se a pessoa está presa, não temos que pensar, é obrigado a ficar presa, é obrigado a ficar ali. Não. Ela tem que ter o tempo de se ressocializar. Ela tem que ter esperança de que se ela cumprir a pena, ela vai poder sair tranquilamente, porque ela cumpriu a pena. Se eu trabalhar com a ideia e o conceito de que tem que ser vingança, vai ficar presa pelo resto da vida, por qualquer crime que seja feito, infelizmente, nós vamos chegar a qual conclusão? Que nós estamos trabalhando apenas para se vingar e não para aplicar a justiça. Então, na minha modesta opinião, as pessoas não podem ficar presas mais do que a lei prevê. Então, um dia a mais, indevidamente, injustamente, causa danos imensos para a pessoa. Ela causa descrédito com a sociedade, ela pode vir a ser morta lá dentro. Então, são situações que a gente deveria refletir. O Jota conseguiu puxar aí para a gente e aproximadamente temos 812 mil pessoas presas. Então, Centro Nacional, joga aí. Então, consta aqui na matéria que ele puxou no G1, política. Conselho Nacional de Justiça registra pelo menos 812 mil presos do país. 41% não tem condenação. Meu Deus do céu. Então vamos imaginar. De um universo de quase 400 mil pessoas, quase de 800 mil pessoas, corrijo, 400 mil pessoas não têm uma decisão se ela é culpada ou não. Ela está presa sem condenação. Acredita que isso faça justiça? Se você for preso injustamente, você gostaria de ficar lá sem uma condenação, sem dar uma decisão? Ou seja, metade das pessoas que estão presas nem condenação tem.
Não é justo, não é correto, não é passível que nós aceitamos isso. Então, esse movimento, temos que pensar que precisa de eficiência e não precisa de punição. Essa é a opinião que a gente tem a levantar sobre um ponto tão polêmico aí que a gente tem a trabalhar. Queria aproveitar e partir para a matéria seguinte aí, Jota. Vê se você consegue trazer aí a nossa tela do computador. E entre o ponto da tela do computador, eu ressalto aqui uma palestra do Arthur Rolo. Então, ele fez a palestra aqui na Câmara de São Caetano, foi na última sexta-feira. A palestra dele muito boa mesmo. E eu acho que o principal ponto aí que eu percebi dessa palestra, que as pessoas a partir da próxima eleição têm que entender que não haverá mais coligação nas chamadas proporcionais, nas chamados vereadores. Não haverá mais aquelas coligações. Então, a eleição, quando fazia uma chamada coligação, Avance Brasil, tinha lá em torno de 10 partidos. Para que esses 10 partidos faziam parte de uma coligação? Porque os votos dessa coligação permitia distribuir entre esses 10 partidos. Hoje, com as novas regras de eleição, não haverá essa coligação. O que isso quer dizer? Cada partido terá que atingir o número de votos. Então, cada partido vai ter que ter o número de votos para poder formar uma cadeira, quer na Câmara, quer na Assembleia Legislativa. Então, os partidos, o que isso interfere na nossa vida, pessoal? Vamos aqui refletir um pouquinho sobre a eleição que está para chegar. Vamos aqui imaginar o que isso vai interferir na eleição do próximo ano aí, que falta pouco menos de um ano. Então, aqueles partidos que se uniam, 1, 2, 3, A, B, C e D, para conseguir fazer um bloco e a votação poder ser dividida entre esses partidos, não vai existir mais. A essência por trás dessa modificação, que foi a justificativa, é para que acabe o elevado número de partidos. É para que se diminua o elevado número de partidos. Então está passando para vocês aí a palestra aí que ocorreu na última sexta-feira, que traz isso na essência da mudança da lei. Então aqueles que querem se candidatar, aqueles que querem participar do pleito, querem votar e serem votados, têm que entender o seguinte: a legislação agora, cada partido tem que fazer sua cadeira, cada partido tem que fazer a pessoa que pretende eleger. Não se coliga hoje só para poder participar da eleição e depois essa coligação some. Dou um exemplo. Tem lugares que historicamente PT, PSDB, PMDB, historicamente são adversários. Mas para a eleição, próxima eleição, eles se unem porque tem mais votos e fazem mais cadeiras. Terminada a eleição, acaba essa coligação, acaba essa união e eles continuam sendo adversários. Ou seja, para que ocorrer uma união transitória, uma união temporária, só para poder ganhar votos e depois continuar entre eles sendo adversários, entre eles não tendo sinergia, não tendo nada entre eles? Então, a legislação fez essa adequação que eu acho que é muito positiva. Ela tem obrigação agora de fazerem unificações partidárias permanentes. Dou exemplo. As pessoas que têm partidos menores e fazem parte de partidos menores falam: o nosso partido vai morrer agora, porque eu não consigo fazer uma cadeira, não consigo fazer aqui um vereador, eu não consigo ter 1.000 votos, que eu acho que São Caetano, ou 5.000 votos, que eu acho que é Santo André, ou 10.000 votos, que deve ser São Bernardo, para poder ter direito a uma cadeira. O meu partido não faz isso. Então, como o meu partido não pode se coligar com ninguém, não pode se unir a ninguém, eu nunca vou poder fazer um vereador. Então, meu partido vai morrer. Não. Eu acho que a solução, que é o objetivo do nosso programa, é trazer uma reflexão diferente para vocês, partidos menores. Ou, entre aspas, menores. É vocês se unirem permanentemente. Ou seja, estudem dentro dos universos de partidos. Consta pra gente quantos partidos nós temos hoje aí, por gentileza, Jota. Quantos partidos nós temos aí atualmente? Então pegue aqueles partidos que você tem sinergia. Às vezes não é toda a sinergia, mas uma sinergia tem. Se una com esse partido
de forma perene, de forma contínua. Faça essa coligação com o partido permanentemente. Não faça uma coligação para 90 dias da eleição, para 40 dias da eleição. Faça uma coligação de ideias permanentes. Nos Estados Unidos, nós gostamos de falar, atualmente temos 75 partidos políticos em formação, segundo o site do Tribunal Superior Eleitoral do mês agora de outubro. 75 partidos. Se eu perguntar para você que nos assiste aqui, me fale 20 partidos. De cabeça, me fale 20 partidos. Não vai conseguir lembrar. Me fale 30, muito menos. Então, qual a necessidade de ter tantos partidos? Ou seja, voltando ao que eu estava comentando, nos Estados Unidos, todo mundo fala, ou você é republicano ou você é democrata. O que isso quer dizer? Só um minutinho, pessoal. O que isso quer dizer? Quando você tem dois partidos, você unifica as ideias mais próximas em cada um deles. Ah, eu sou mais socialista, eu sou mais esquerdista. Não, eu sou mais liberal, eu sou mais direitista. Por conta disso, você se alinha às ideias. Você se alinhando a dois partidos, você dentro desse partido torna ele forte para suas ideias serem mais aprovadas do que a ideia da pessoa que você entende que esteja do outro lado errada. Agora tendo 75 ideias diferentes, totalmente opostas, que não tem pessoas, às vezes, alinhadas àquelas ideias. Quase ninguém. Às vezes é uma minoria da minoria mesmo, que só pensa daquela maneira. Como é correto esse partido, sendo pequeno, ele receber incentivo do governo, ele receber horário político, ele receber benefícios da lei, sabendo que vai ser uma pequena minoria que vai ter aquelas ideias, onde a maioria não tem. Então, o objetivo da lei, aí eu trago para você a reflexão, a solução que eu vejo sobre essa reforma que foi aprovada para as eleições já seguintes, que é a unificação, não foi mais permitida, é obrigado agora fazer eleições únicas. O objetivo da lei é: se unam os partidos em ideias e não em eleições. Então, os partidos menores, esses 75, que eles se dividam em filosofias e frente de trabalho para que virem 35, virem 20, virem 10 partidos. Ou seja, 10 ideias são bastantes ideias. Bastante mesmo. Então, precisamos ter a reflexão que não é o número elevado de partidos, é o número elevado de ideias. Você pode apresentar a sua ideia em qualquer um desses partidos. Não é necessário prevalecer a vontade do seu partido. Então, aos candidatos que querem sair para as eleições, já digo aqui a todo mundo, não sou candidato, não quero sair para nada, está gravando ao vivo, está registrado, não é meu objetivo, pode contar com isso. O meu objetivo é trazer reflexões. Já a partir de agora, tente já somar forças e fundir os partidos. Os sindicatos, depois da reforma trabalhista, é o mesmo exemplo. Tinha muitos sindicatos, representando às vezes uma categoria muito específica, com poucos trabalhadores. Esses sindicatos, como a receita diminuiu, estão se fundindo, estão se unindo. A ideia é somarmos força, pessoal. Então, partidos, comecem a partir de agora a refletir sobre isso. Tenham duas bases de tentação, dois eixos centrais e trabalhem em cima dessas divisões. Então, o caminho que eu quero compartilhar com vocês, eu sei que são temas que não são tão alegres, tão divertidos, mas são temas necessários para a reflexão aí de uma boa negociação partidária. Então, como que está nosso tempo aí, Jota? Temos aí 5 minutos? Então, vamos ver aqui a próxima notícia que eu queria compartilhar com vocês. Deixa eu pegar aqui. Consegue mostrar a tela aí, pessoal, aí, Jota? Então, eu vou mostrar para vocês aí.
Tá fugindo aqui. Tá fugindo aqui. Eu acho que fechar aqui, a gente acabou de falar dos presídios e a matéria que vem ao tema aqui. Tribunal de Contas do Estado barra licitação de Dória para ceder presídios à iniciativa privada. Puxa, hoje é o dia de reflexões mesmo, hein? Então a primeira pergunta é, vocês têm ideia de como funcionaria um presídio na iniciativa privada? Se é positivo, se é negativo, se é bom ou ruim? Eu vou dar alguns exemplos que recentemente aconteceram na iniciativa privada envolvendo os presos. Há aproximadamente 4 anos atrás, se não me falha a memória, as escoltas dos presos eram feitas por policiais militares. Por quê? Se entendia que todo preso que fosse locomovido de um lugar para o outro tinha que ser serviço único e exclusivo prestado pela Polícia Militar ou pela Polícia Federal. Então, eram atividades que são privativas ou eram privativas dele. Há aproximadamente 4 anos, eu não me recordo as datas, foi permitida a terceirização ou a contratação de empresas particulares para que fizesse essa escolta. E qual que foi o objetivo? Esses policiais militares conseguiram ter eles aí no dia a dia outras atividades que não ficar levando e buscando um preso. Esse policial militar que fazia escolta, que não eram poucos, começaram a ir para a rua fazer patrulhamento, começaram a fazer outras atividades. Alguém ou algum de vocês sentiu a diferença? Percebeu que teve criminalidade maior? Percebeu que teve erro maior? Percebeu que teve maiores fugas? Claro que não. Eu não tenho os números exatos aqui, mas a eficiência foi próximo ou até maior do que os policiais militares. Então temos que ter a ideia de que determinadas atividades que hoje são prestadas exclusivamente pelo Estado podem ser terceirizadas à iniciativa privada, desde que haja fiscalização e punição. Então é o que aconteceu nessa escolta. Então a escolta privada de um preso que às vezes precisava depor numa delegacia, precisava ir para um fórum, é feita agora por uma viatura. Vocês vão perceber a viatura prata, que não é a viatura da Polícia Militar, é a viatura particular. Então isso é muito importante. É possível sim que tenha reflexões sobre privatizações de atividades estatais. Então vai aqui, infelizmente, minha nota de pesar pelo esse Tribunal de Contas barrar e compete a nós. Nós entendemos que é possível sim privatizar algumas atividades, é possível sim que hoje o peso que é custear um sistema prisional, a iniciativa privada possa ter esse custo, possa ser remunerada por isso e desonerar ainda mais essa carga acima da gente. Então eu queria agradecer a vocês, queria pedir mais uma vez desculpa àqueles que esperavam o nosso convidado hoje, mas como eu disse no começo do programa, ele teve um falecimento pessoal de um ente familiar muito próximo e o doutor Ariovaldo não pôde estar presente, vamos remarcar uma nova data. Tentamos aqui apresentar algumas soluções dos pontos que apareceram na semana. Peço desculpas por alguma falha, mas conto com vocês na próxima semana. Um forte abraço a todos. Muito obrigado pela participação de todo mundo e conto com vocês na próxima segunda-feira às 20 horas. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom.